dia a todos. Vamos mais um dia para a nossa leitura bíblica. Vamos fazer a nossa oração. Agradecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente nesse dia que se comemora o Dia dos Pais. Vamos agradecer nosso Paizinho que está no céu, que é o nosso melhor exemplo de pai. Vamos iniciar com a nossa oração. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor é um exemplo do Pai perfeito, um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que nos guarda, nos livra de todo mal. Te pedimos, amado Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor venha com a tua Shekinah sobre as nossas vidas e nos conduza ao entendimento da tua palavra que vamos ler agora. Blinda, Senhor, a nossa mente. Nós repreendemos a autoridade do nome de Jesus, toda e qualquer distração. Que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos faça, como a tua própria palavra diz, terras férteis, ó Senhor, para receber essa semente e multiplicar ela aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças por mais esse dia, por mais esse excepcional dia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pegue sua Bíblia. Vamos continuar no livro de Marcos, no capítulo 13. Nós lemos ontem até o capítulo 12. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 13. Vamos lá. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achavam-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino,
Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Capítulo 13, versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviar aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho tudo vos tenho predito. Marcos 13, versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua clareza. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecendo essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E dignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Capítulo 14, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos?
para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, e qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenário mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Capítulo 14, versículo 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que dentre vós o que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Capítulo 14, versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Capítulo 14, versículo 17. Ou 27, desculpa. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, ainda que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Capítulo 14, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra
e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do palácio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes. E levando-se alguns, testificavam, levantando-se alguns testificavam-se falsamente, dizendo: Nós os ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro. Não por mãos humanas.
Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantou-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. E puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes murros, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram e o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no palácio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um dele, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem, de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que as 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Capítulo 15. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. E a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe soltasse, como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido que lhe soltassem.
de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então, desde que a quem chamais o rei dos judeus? O que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucifica-o. E então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram-o com as próprias túnicas, com as próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Capítulo 15, versículo 21. E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhes a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. A hora 9 chamou Jesus em alta voz. À hora 9 clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo:
deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Capítulo 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Amém. Vamos parar aqui e amanhã a gente continua a partir do versículo 16 de Marcos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez ler a sua palavra, e continuaremos firmes nesse propósito. Talvez essa semana eu mude o horário, porque a Roberta chegou de viagem e começa a trabalhar a partir de amanhã, e eu provavelmente vou ter que levar ela para o trabalho, para depois também começar a fazer um serviço aí que eu vou ter que fazer. E aí eu informo vocês aqui se mudar o horário, tá bom? Então vamos orar. Só não vamos parar. Independente do horário, a gente vai estar todo dia lendo a palavra e cumprindo esse propósito aí que Deus gerou no nosso coração. Senhor, nós te agradecemos, Paizinho querido, por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, de receber mais de ti, de entender, ó Deus, que o Senhor, mesmo sendo Pai, deu o seu Filho Jesus em favor de cada um de nós. Te pedimos perdão, Senhor, porque toda vez que pecamos, nós sabemos que crucificamos novamente o teu Filho naquela cruz. E ele passa por todo esse sofrimento novamente, Paizinho. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, em especial, que é comemorado o Dia dos Pais, que o Senhor toque na vida de todos os pais, abençoe de modo especial meu pai, abençoe o pai de cada um que está aqui, que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor toque na vida deles, façam eles homens segundo o coração do Senhor, e que cada um de nós, filhos, tenhamos consciência do amor de pai, independente de qualquer problema que tenhamos tido com os nossos pais, que nós venhamos a destravar as nossas vidas, perdoando os nossos pais,
colocando isso nos pés do Senhor e despejando sobre a vida deles amor, esse amor que vem do Senhor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, te louvamos e te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco durante todo este dia. Em nome de Jesus, amém. Tenha um excelente dia e que o Senhor abençoe cada um de vocês. E a gente vai se falando aqui para definir a questão do horário, tá? Mas provavelmente amanhã a gente vai mudar o horário. Mas não vamos parar. Feliz Dia dos Pais a todos e vamos firmes no propósito. Que o Senhor abençoe o dia de vocês. Amém.